estudo de sinal da função quadrática. Lembra que para as funções de primeiro grau, a gente tinha lá para a definição de própria função, né? Aí tinham as raízes, né? Nesse caso. Aí pulava direto para estudo de sinal. Na função quadrática, a gente teve essa pequena adição de valor máximo e mínimo da função quadrática, porque é importante e realmente ele tem algumas aplicações, vamos dizer assim, práticas no mundo real. E, por conseguinte, aí vamos agora estudo de sinal da função quadrática, para após isso a gente ver a parte de inequações do segundo grau. Assim como existem as inequações do primeiro, existem as inequações do segundo grau. Então, estudo de sinal da função de segundo grau. Aí nós vamos ter o quê? Assim como na função do primeiro nós tínhamos se o a fosse maior que zero e se o a fosse menor que zero. Porém, nós teríamos duas situações para ela. No caso da função de segundo grau, nós vamos ter três situações para cada uma delas, que seriam a situação do delta ser maior que zero, do delta ser igual a zero e do delta ser menor que zero. Por quê, né? Como a gente sabe, se o delta for maior que zero, a gente vai ter duas raízes. Se o delta for igual a zero, apenas uma única raiz. E se o delta for menor do que zero, não existe raiz real para esta função de segundo grau. Porque não existe raiz dentro do conjunto dos números reais. Então vamos aqui logo, né? Então nós vamos ter para a maior do que zero, nós vamos ter, claro, a concavidade da parábola será para cima. E nós vamos estudar o nosso primeiro caso, que é se o delta for maior que zero. Então está aqui a parábola com a concavidade para cima. O eixo x descrito aí, né? Percebe que a parábola corta ele em dois pontos, né? Tá aí os dois pontos, os dois locais. Esses dois locais são justamente as raízes da própria função. Então percebam que aqui nós temos o seguinte, que para valores de x menores do que essa primeira raiz, vamos ter um y positivo, e que para valores maiores do que a nossa segunda raiz, nós vamos ter também um valor de y positivo. Né, ó? Positivo, positivo, sempre que o x for menor do que a menor raiz e maior do que a sua maior raiz, né? Raiz de maior valor. E nós vamos ter também um valor negativo, no caso aqui, ó, se o x estiver entre as duas raízes. Ou seja, vamos ter um y maior do que zero, se o x for menor do que a primeira raiz, na raiz de menor valor, ou x maior do que a raiz de maior valor. O y igual a zero, se o x for igual a qualquer uma das duas raízes, tá? Então vamos ter um y menor do que zero, se o x estiver entre as duas raízes, entre x1 e x2. Agora, para o a menor do que zero, só vai mudar algumas coisinhas. Sim, muda sim. Então, nós vamos ter aqui a concavidade para baixo, o nosso eixo x cortado pela parábola Então, em tudo é dois mexer com locais. X, né? Uhum. A gente vai ter que trabalhar com x, neste caso. Então, aqui percebam agora que a situação meio que se inverteu um pouco. Ó. Por quê? Para x sendo menor do que a menor raiz, eu vou ter um y negativo, né? Menor que zero. Assim como também se eu tiver um x maior do que a sua maior raiz, eu também vou ter um y menor que zero.
Agora, se eu tiver aqui, ó, um x entre essas duas raízes, eu terei, então, um y maior do que zero. Então, mudou um pouquinho. Então, nós vamos ter um y menor do que zero. Se o x for menor do que a raiz, né? Ou se o x for maior do que a outra raiz. No caso, essas raízes são a raiz de menor valor e a raiz de maior valor. O y vai ser igual a zero se o x for igual a qualquer uma das raízes. Isso aí não muda. Porém, y vai ser maior do que zero se o x estiver entre essas raízes. Ou seja, entre x1 e x2. Quando eu explicar cada uma delas, a gente vai ver algumas situações envolvendo isso. No nosso segundo caso, vamos estudar aqui para o delta igual a zero. Então, nós vamos ter aqui x, né? Para o delta igual a zero, vamos ter só uma raiz. A parábola vai tocar o eixo x em apenas um único ponto, que é justamente a raiz da função. E aí percebam o seguinte, que para todo lado, né? Ou seja, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo da raiz, eu vou ter valores positivos. Ou seja, então para todo e qualquer valor de x diferente da raiz, o y será positivo. Então eu vou ter y maior do que zero. Se o x for diferente da raiz, ou das raízes porque o pessoal chama que essa raiz é uma raiz dupla, né? Mas é uma única raiz apenas. E o y vai ser igual a zero, claro, se o x for igual à raiz dele. Agora, com o a sendo menor do que zero, eu vou ter lá, ó, a parábola com a concavidade para baixo. E tocando apenas em um único ponto. Agora inverteu-se porque eu tenho ali, né? Parece uma carinha triste. Eu tenho ali valores negativos para... Eu tenho aqui valores negativos para o nosso... Para a nossa função, nesse caso. Se o x for diferente das raízes, e eu vou ter um y igual a zero, claro, se o x for igual às raízes. Então eu tenho aqui... Então eu vou ter y menor do que zero se o x for diferente da raiz, e o y igual a zero se o x for igual à raiz. Agora o nosso terceiro caso, que é o caso do delta negativo. No delta negativo, a gente sabe que não vai ter raiz de jeito nenhum. Mas ainda assim, a gente vai ter que fazer o estudo de sinal da função. E se vocês ouvirem ao longe, tem um helicóptero chegando aqui. Não sei se dá para ouvir. Então, gente, ó. Percebo que esse é o caso, ó. Espera aí, pessoal. Aqui. Voando baixo. Pronto, voltando, né? Então percebam aqui que neste caso, ó, percebe que a parábola, ela passa, né? E não toca no eixo X, né? Ela passa igual um, sei lá, um avião, dá um rasante, né? E aparece aqui um monte de cruzinha, né? Parece até coisa de guerra, mas não é não. Só uma brincadeira. Mas percebe que eu tenho aqui nossa parábola, né? Ela passa e não toca o eixo X. E eu só terei valores positivos para todo e qualquer x da função. Para todo e qualquer x pertencente aos reais. Então, no caso aqui do a sendo maior que zero e o delta também o delta menor que zero, então eu vou ter y maior que zero para todo x pertencente aos reais, né? Se liga aqui na própria mostra dos nossos sinais da função, esse monte de cruzinha aqui, né?
Então, se o A for menor do que zero, o que vai acontecer? A parábola vem também lá de baixo, não toca o eixo X, e aí eu vou ter vários sinais negativos. Então, nesse caso, a situação se inverte, porque eu vou ter aqui o y menor do que zero para todo x pertencente aos reais. Esses são os 6 casos nesse estudo de raízes. Porém, vamos estudar aqui alguns, né? Agora nós temos aqui a nossa função, que vai servir de exemplo, f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x menos 3. Vamos determinar suas raízes, lógico, né? Então eu tenho ali 2 ao quadrado, o menos 4 vezes menos 1 vezes 3. O delta será 4 mais 12, então o delta vai ser 16. Então a gente vai ter duas raízes. Então o nosso x vai ser simplesmente o seguinte, menos 2, mais ou menos raiz de 16, sobre 2 vezes menos 1. Então aí percebam agora que é o seguinte, o nosso x1 ou x1', eu vou ter então menos 2, mais 4, sobre 2 vezes menos 1. Essa brincadeira aqui vai dar 2, né? 2 sobre menos 2 vai dar menos 1. Então, aqui o que eu tenho? X, duas linhas. Eu vou ter então menos 2, menos 4, dividido por menos 2, que aí vai dar menos 6 dividido por menos 2, que aí vai dar 3. Então, nossas raízes vão ser menos 1 e 3. Então, a gente vai agora estudar nossas funções, ó, que nós temos aqui, ó. Temos ali, ó, o 3, né? O menos 1, ou seja, o 3 é a nossa maior raiz, e o menos 1 a nossa menor raiz, né? O eixo x, né? Interceptado por essa parábola justamente nesses locais. E aí percebam que eu vou ter o y menor do que zero, lembrando por quê, ó, o nosso a é negativo ali. Então eu tenho, ó, o y menor do que zero para o x menor do que menos 1 e para o x maior do que 3, ou para o x maior do que 3, né? E nós vamos ter um y positivo ou um y maior do que zero para o x entre menos 1 e 3, ou seja, x maior do que menos 1 e x menor do que 3. E claro, nós vamos ter um y igual a zero se o x for igual a essas raízes aqui. Então, analisando, fazendo estudo, y menor do que zero, se o x for menor que menos 1, ou x maior que 3. Y igual a zero, se o x for igual a menos 1, ou x igual a 3. E aí eu tenho o y maior do que zero, se justamente o x estiver entre esses valores de menos 1 e 3, ou seja, menos 1 menor que x, que é menor que menos 3. Ok? Então, isso aí seria o nosso estudo de sinal para essa função. E deste modo, assim, com o delta positivo, né? E o a menor que zero. Com o a maior do que zero, as situações mudam um pouquinho, né? Nossa próxima função vai ser, então, f de x igual a menos, igual a 1/3 de x ao quadrado, menos 2x mais 3. Então, nós temos aqui o seguinte. Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1/3 vezes 3. Adiantando, eu vou ter ali, então, 4 menos 4, que vai dar 0. Então, a gente vai ter uma única raiz. Então, para a gente obter ela, vamos pegar, né? Menos 2
mais ou menos a raiz quadrada de zero, que é zero, dividido por 2 vezes 1/3. Então, nós vamos ter isto aqui, ó. 2 dividido por 2/3. Então, nosso x será igual a 3. Então, a nossa raiz vai ser igual a 3. Fazendo o estudo da nossa função, vamos ter aqui, ó, o nosso 3 ali como sendo raiz e a parábola tocando o eixo x justamente naquele ponto. Então, percebe que nós vamos ter valores positivos para todo qualquer x, né? Vamos ter y maior do que zero para todo x diferente de 3. E vamos ter o nosso, vamos dizer assim, ó. Pronto, deixa eu só colocar aqui. Y maior do que zero se o x for diferente de 3. E nós vamos ter o nosso y igual a zero se o nosso x for igual a 3. Que é justamente isso o estudo de sinal nessa função, neste caso. Agora vamos para esse caso aqui, se eu não estou enganado, é o nosso último exemplo. F de x é igual a x ao quadrado menos 2x mais 2. Então, nós vamos ter aqui o seguinte. O nosso delta vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2. Então, aqui nós vamos ter delta é igual a 4 menos 8. Então, delta será igual a menos 4. Nesse sentido, o delta é menor que zero, não existe raiz ou não existe x pertencente aos reais nesse caso. Não vai existir raiz para essa função. Então fica sendo desta maneira, né? Tá aí o nossa parábola, né? Fazendo um rasante aí e deixando um monte de cruzinha aí embaixo. Brincadeiras à parte, né? Simplesmente vai ser y maior do que zero para todo x pertencente aos reais. Aí o nosso assunto era esse. Aí vamos ver aqui se nós será que tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tá de boa, entendemos. Entendemos. Pronto, beleza. Então a gente vai partir agora para atividade. Então a nossa atividade, vocês vão encontrar na página 114 as questões 38 e 45, que é para justamente fazer o estudo de sinal de cada função. Ou seja, para cada uma dessas aqui, vocês vão pegar simplesmente, resolve lá o delta, né? Verifica as raízes e faz o estudo de sinal. Lembrando, ó, do nosso, né? Como é que vai ficar a concavidade da parábola, né? Se é para cima, se é para baixo, porque isso influencia no estudo. E as raízes também. A nossa segunda questão é você fazer o estudo de sinal da função quadrática que corresponde a cada gráfico desses, ó. Percebe que aqui eu já tenho o gráfico já bonitinho, desenhado, o eixo X, né? E a partir dele já dá para você fazer o estudo de sinal. Não precisa fazer a continha de tirar o delta. Por ele dá para você observar, né? Percebe que nesse caso aqui, ó, eu não tenho raízes, né? Na letra A. Que na letra A percebe que eu não tenho nenhuma raiz. Então, dá para me fazer já o estudo dela. Na B, percebe que eu tenho duas raízes, aí eu vou ter que também estudar isso, né? Para quais valores o y é positivo, para quais valores ele vai ser negativo. Na C, é outro caso também de que a parábola não toca o eixo X. E na D, percebe que eu só vou ter uma única raiz, e é justamente aqui onde ela toca, né? O eixo X. Ok? Então, pessoal, é isso, né? A nossa aula de hoje. Obrigado aí pela sua participação, obrigado pela presença de vocês. Aí daqui a pouco eu já coloco esse mesmo material lá no grupo de matemática. Assim, lembrando aqui que
nós professores estamos montando aí um grupo de estudos para a OBMEP, tá? É importante até você estudar, dar uma treinada, testar os seus conhecimentos, lembrando que eles dão prêmios, dão medalhas, né? Então já fica também tudo. Aí quem quiser, quem tiver interesse em participar, aí pode falar comigo, né? Que eu já pego, já insiro você já no grupo. As nossas aulas serão às quintas-feiras no horário da noite. A princípio a gente estava tendo uma ideia para colocar aos sábados, mas aí aos sábados já ficaria meio puxado, né? Já que vocês estudam durante a semana toda, estudar também no sábado, né? Aí nesse caso, na quinta-feira, você só teria mais umas 2 aulinhas, né? Isso para quem gosta de estudar e para quem quer mesmo, não aumenta muita coisa. Ok? Então, quem tiver interesse, então vai lá, me procura. Ok? Então, a atividade eu já coloco, aí vocês podem fazer e me enviar no grupo de matemática até amanhã 1 hora da tarde. E é isso. Desejo dar a vocês uma boa tarde, né? Bons estudos. E até amanhã, se Deus quiser, pessoal. Até mais.